nós nos tornamos um tanto sal insípido quando nós nos vemos entrando nessa conversa e deixando de pregar o evangelho puro e simples. Fazendo a metáfora com a tua conversão, você tem que voltar de vez em quando lá para Tocantins, embaixo da mangueira. Com certeza. Porque é o início. Eu tenho que voltar para a Palavra da Vida, na segunda pilar, salão de jogos, onde eu estava na hora silenciosa, lendo João 14. Porque agora eu entendo, parece que o céu ficou azul. Eu começo a entender o porquê das coisas, porque Deus se revelou a mim, e Deus se revela na Bíblia, e essa fé pura e simples não se explica. Então, mas eu acho que é mais assim, profundo, porque o que a gente vê olhando para a própria Bíblia, né? Quando Deus mexe com a gente, você tem uma experiência de alteridade, de externalidade. Quando você está debaixo de um mero sistema religioso que aprisionou os mandamentos, a tendência é um fechamento, é um endurecimento do processo. Então, por exemplo, por que eu mencionei, né, o fato de você compor as músicas, e algumas delas são poesias que até hoje são impactantes, porque isso é minha crise, por exemplo, com o nosso universo religioso. Na Bíblia, o chamado é cantai ao Senhor um cântico novo. Porque a gente não está conhecendo a Deus no sentido de destrinchando uma fórmula. Você tem um aspecto relacional, de comunhão com o seu Pai do céu. Então, o que deveria produzir? Devia produzir arte, devia produzir criatividade, devia produzir poesia, devia produzir esse encantamento. Então, quando você vê essa fé viva, e veja, presta atenção, que é a boa teologia, ela se desdobra, ela floresce desse jeito. Quando essa teologia, de alguma maneira, ela está contaminada, ela envolve... Porque o pessoal acha que tinha problema no judaísmo, mas não, o problema não é do judaísmo, o problema é do ser humano. O farisaísmo, com a sua delimitação, o pessoal tinha que prestar atenção nisso. O fariseu era o melhor tipo de pessoa que existe. Quando a Bíblia critica o fariseu, o pessoal acha que o fariseu é carne de pescoço, que ele é um problema. O fariseu é a nossa cara. De todos os grupos que existiu na época, o fariseu era o cara que levava a Bíblia a sério, que decorava versículo e que estava preocupado em fazer direitinho a obediência à lei. Então, eles são criticados porque deles era de quem mais se esperava alguma coisa na época do Novo Testamento. E por isso é que a gente percebe que qual era o problema dos fariseus? Vocês devoram as casas das viúvas, vocês fazem longas orações para aparecer, vocês não entendem o que significa misericórdia, né? Vocês não compreenderam Miqueias capítulo 6. Então, se a gente tem uma boa teologia, ela necessariamente produz uma boa devoção, ela produz uma caminhada. Eu fico incomodado com essa ideia. Não, olha, não pense teologicamente e vá só para a prática e para a oração que vai dar tudo certo. Aí tem um monte de grupo místico doido que abandonou a teologia, que ficou mais biruta ainda. Então não é uma separação platônica, mas é uma real integração, eu diria, bebendo na Bíblia de verdade, porque na Bíblia você vê isso. Quando a coisa acontece, por exemplo, o pessoal briga comigo, porque o pessoal me chama para entrar em embates e aí querendo ver causar, aquele negócio, eu venho aqui, um cristão contra 30 não sei o que, não sei o que lá, Paraná, que eles querem ver o circo pegar fogo, né? Eu tenho muita dificuldade com isso, porque para mim, não são pessoas, não são seculares, não são feiticeiros, são pessoas que Deus ama, em que eu vou olhar rosto no rosto, olho no olho. Eu tenho uma responsabilidade sobre essa pessoa. Não é só eu desbancá-lo, derrubar o argumento dele e dizer, tá vendo como você não sabe de nada e como eu sei mais que você? Não amar essa pessoa, acabou. Eu já fui derrotado. Por isso que eu fico impressionado, o jovem rico, se tem um cara, o Mauricinho, filhinho de papai, né, que você não teria nenhuma disposição, e o texto grego é detalhado, Jesus olhou bem, mas olhou fixamente assim para ele e o amou. Jesus está lá diante do Judas, lavando o pé do Judas, que vai traí-lo.
Jesus vai na casa do fariseu. Se você olhar em Lucas 7, é tão fascinante a Bíblia, nos detalhes, porque na hora que o Simão chama Jesus para acabar com Jesus, para dizer, ó, tá vendo como esse cara é enganador? Olha aí a mulher mexendo no pé dele e ele aí, né, sem ter nenhuma atitude respeitável. Quando ele vai falar com o Simão, diz o texto que olhando para a mulher, ele disse a Simão, ele faz questão de não humilhar o Simão na cara. Ele fala desviando o olhar de uma maneira suave, ainda com um respeito pelo próprio Simão, que é o fariseu que quer humilhá-lo. Então, quando você vê essas coisas, não é possível que a gente não aprenda alguma coisa. Imagina o constrangimento de Jesus conversando com a mulher samaritana. Não, o samaritano era um povo diferente? Não, o samaritano é o equivalente ao herege pior. Negavam a inspiração da Bíblia, a inerrância, os textos bíblicos que, além do Pentateuco, eram uma heresia, odiavam os judeus, se sentiam donos da verdade. Ele muito além de um conflito étnico. E Jesus vai lá em Samaria, e vai conversar com a pior pessoa de Samaria, que talvez nem conseguiria entrar em muitas igrejas hoje. Esse elemento é fundamental. Isso é teologia de verdade, baseada no grego, no hebraico, no aramaico, entendeu? Não suplementada por caixas que a gente organizou na história a partir das nossas tradições. Eu acho interessante a figura que você usou, fazendo a paralelo daquela poesia, por exemplo, para quem escreve. E todo mundo que sabe disso sabe que a poesia é uma ferramenta, como a linha melódica é uma ferramenta para quem compõe. Sim. Com a habilidade de escrever bem, é uma habilidade para quem quer comunicar dessa forma. Agora, todo mundo sabe que a poesia sozinha não faz nada se falta assunto. O poeta tem o que fazer com a poesia se tem assunto, se ele tem do que falar. O coração apaixonado usa a poesia para abrilhantar e embelezar a paixão, mas a paixão está lá. A força motriz é essa. A teologia é ferramenta nas mãos do devoto. No dia que não tem devoção, a teologia é meramente uma ferramenta com alguém inábil tentando usá-la. Como se eu fosse pegar uma serra elétrica para fazer um armário embutido. Eu vou fazer um desastre, porque eu não sou hábil para isso. Mas ferramenta é ferramenta, não deixa de ser. Mas a arte, sim, a arte final usa da ferramenta, mas não é a ferramenta. É verdade. E esse que é o lado positivo da história. Foi o encontro com Deus na Mangueira, em Tocantins, embaixo da Mangueira, em Tocantins, que veio trazer todo esse lado teológico profundo, que todo mundo que se conhece sabe que vai além da profundidade. É uma coisa impressionante.